Olá, meus irmãos queridos da Ibava, quanto tempo, quanta saudade. Assim como vocês, estamos aqui nos encorajando no Senhor e na palavra de Deus para podermos atravessar esse tempo tão desafiador, né? Deus tem feito grandes coisas e nós continuamos aqui firmes com o nosso olhar fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, né? E eu fui convidado hoje para bater esse papo com você acerca da fé. E eu confesso que falar de fé nesse Brasil que nós estamos vivendo é um grande desafio também, né? Porque o nosso país, ele é muito sincrético, o nosso país, ele é um país que gosta de pegar um pouquinho de cada religião, um pouquinho de cada crendice. O brasileiro é alguém supersticioso por natureza e a fé rapidamente vira fezinha, né? Vira amuleto da sorte quando alguém vai fazer uma aposta, alguém está disputando alguma coisa. Então é um grande desafio para nós, enquanto cristãos, resgatar de fato o que fé significa do ponto de vista bíblico, né? Então eu queria começar dizendo que a fé bíblica, ela não é somente a facilidade ou a disposição que nós temos de acreditar em alguma coisa. A fé bíblica, ela é muito mais que isso. A fé bíblica significa que nós temos não só essa disposição em acreditar, mas nós também temos essa responsabilidade de nos comprometer com aquilo que nós acreditamos, né? Então a fé, ela não é só de palavra, a fé não é somente uma questão de crença, não é somente uma teoria, mas a fé de fato ela nos impulsiona a vivermos uma vida de forma totalmente diferente, né? Diferente do que os nossos olhos podem ver, diferente do que a lógica pode prever. A fé nos impulsiona a viver a vontade de Deus para nós, e essa vontade muitas vezes ela é incompreendida tanto para nós como também especialmente para aqueles que não entendem os princípios da vontade de Deus, a palavra de Deus, né? Então eu queria ler com vocês um trecho lá de Tiago, capítulo 2, e a gente vai pontuar algumas coisas sobre essa questão da fé. Então, Tiago, capítulo 2, vai nos dizer o seguinte, a partir do verso 14, né? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu o seu filho Isaque no altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A gente vai ter um tempo de oração no final, né? Como nós estamos nessa dinâmica online aqui, eu queria fazer um pouquinho diferente, né? Mas então, à luz de Tiago, nós estamos diante de um dilema, diante de um desafio, de um problema. E o problema nunca foi fé versus obras. Esse texto, Tiago nunca escreveu esse texto para nos colocar nesse lugar de interrogação. Peraí, eu tenho fé ou eu faço obras? Peraí, o que me salva? O que é mais importante? Então vamos entender aqui, a primeira instância da fé tem a ver com essa nossa convicção que ela é salvífica. Então, pela fé nós somos salvos, né? A fé é esse firme fundamento, é essa confiança que nós temos que Jesus Cristo pagou um preço naquela cruz e por causa desse sacrifício, e esse sacrifício é suficiente, nós podemos então encontrar salvação. Então a fé é esse firme fundamento e essa confiança. Mas a partir do momento que nós adquirimos esse firme fundamento, essa confiança, a fé começa a nos transformar de dentro para fora. E aí o que Tiago está nos levando aqui a indagar, refletir, pensar sobre, é que a fé ela pode ser viva ou ela pode ser morta. A fé ela pode ser verdadeira ou ela pode ser mentirosa. Então nós atrelamos fé com essa plena confiança da nossa salvação.
E assim como Tiago escreve sobre fé, e relaciona isso com salvação, o apóstolo Paulo também faz esse mesmo jogo quando ele diz que se com a nossa boca nós confessarmos e se nós crermos de todo o coração, nós seremos salvos. Então o que eu quero propor para você é esse entendimento de que uma fé verdadeira que nos leva para uma salvação genuína é essa fé que não vem somente ou não se concentra somente no professar. A fé não pode ser reduzida somente ao amém. Eu creio, eu acredito. A fé genuína que nos leva à salvação, ela desencadeia em nós um processo de crer de todo o coração, e crer de todo o coração é ter toda a nossa vida afetada pela fé da qual nós estamos professando. Então, em outras palavras, ter fé não significa somente amém e não significa somente eu creio, mas significa eis-me aqui. Significa eu me comprometo. Então, pensa um pouco comigo, quando Tiago vai escrever para esses irmãos, ele está tratando de uma problemática na igreja. E se você ler o comecinho do capítulo 2, você vai perceber que a problemática era muito séria. Estava havendo ali naquela região, naquela situação específica, acepção de pessoas. Estava havendo ali uma possível atitude de preconceito, especialmente dirigida a quem era mais pobre. Tiago inclusive fala, olha, como é que vocês querem dar mais atenção para os ricos, colocando eles numa cadeira confortável lá na frente, e aos pobres vocês estão dizendo, fica em pé aí ou senta no chão. Acaso isso é procedimento de quem conheceu e entendeu quem de fato Jesus é, né? Então, a fé, ela começa a ressignificar as nossas atitudes e posturas frente a um mundo que sofre, especialmente pela desigualdade social e pelo preconceito. Então, quando Tiago vai dar essa dura na igreja, ele começa dizendo, meus irmãos, presta atenção, a nossa fé, quando ela é viva, genuína, quando ela é eficaz, quando ela é operante, essa fé, ela vence a ofensa. Não há compromisso com a verdade que possa nos legitimar a sermos ofensores, a sermos caluniadores, a sermos violentos, tanto no falar como no agir. Então, a fé genuína nos leva a um compromisso de sanar, derrubar e acabar com as ofensas, com as inimizades e com os preconceitos. Então, quando Tiago vai escrever sobre fé, o pano de fundo era não o que estava dentro do coração do homem somente, mas como o que estava dentro refletia negativamente nas suas relações. E aí ele questiona se de fato aquela fé que não tinha legitimidade ou não tinha vida, não frutificava nas relações, se aquela fé de fato era verdadeira ou não. E aí ele entra nesse campo de fé com obras, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fincar aqui hoje é exatamente esse entendimento de que a fé, ela não é uma questão de eu ter fé ou eu ter obras. A fé genuína será manifesta em obras, né? E a primeira obra é vencer a ofensa, a inimizade, a violência e sanar os preconceitos, né? Então essa é a primeira direção de uma fé verdadeira e de uma fé viva. A segunda coisa que nós podemos destacar aqui é que quando Tiago ele fala que a fé ela pede de nós, né, uma ação, uma atitude, como eu já falei aqui, a fé ela é um eis-me aqui. Essa fé ela quebra essa compreensão que nós temos muitas vezes folclórica acerca do que a fé significa. Qual é a compreensão folclórica da fé? A compreensão folclórica da fé é esse entendimento de que a fé é o poder que eu tenho para mover Deus que está no trono. Aquela pessoa tem muita fé, então eu vou falar com ela porque a fé é o poder que aquela pessoa tem de incomodar Deus a ponto de dizer, Deus faz alguma coisa, Deus fala comigo, Deus move-se em direção à minha causa, resolve o meu problema. Então nós achamos muitas vezes que a fé significa o poder que nós temos de dirigir as mãos de Deus em nosso favor, né? Então nós achamos que a fé serve para isso. É como se você parar para pensar, você está dizendo com isso que Deus precisa de você
Deus precisa de mim, Deus precisa da minha fé para poder agir. Essa é uma compreensão errônea diante do conceito bíblico da palavra fé. Deus não precisa de ninguém para fazer o seu trabalho. A própria Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua mão. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto esses dormem. Então, enquanto eu e você estamos dormindo, Deus está trabalhando. E eu queria te levar então a pensar que fé não é o poder que nós temos para mover as mãos de Deus. Fé genuína é o poder de Deus que move as nossas mãos. Então percebe? Tiago aqui ele vira o tabuleiro. A questão não é o quanto você tem fé para acreditar no que Deus pode fazer. A questão é o quanto você tem fé para se mover em direção àquilo que Deus quer. Então a fé é esse engajamento que eu e você temos quando essa fé é viva e verdadeira nas vontades de Deus, nos desígnios de Deus para este mundo, né? E aí, então, esse é o primeiro tópico que eu queria deixar nessa mensagem, né? Fé é o poder de Deus que move as nossas mãos. Existe uma passagem na Bíblia que Jesus está falando acerca da fé, né? E ele faz um comparativo com uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E ele fala que se a gente tiver essa fé, nós seríamos capazes de mover as montanhas. Quando eu comecei minha caminhada, que eu li esse versículo, eu achava que a coisa era esquema assim, um poder sobrenatural, que a gente iria olhar para as montanhas e com o poder da nossa mente nós iríamos produzir uma telecinese, né? Que a montanha ia tremer, ia se levantar e ia para outro lugar, dado a minha fé. Eu achava que era esse místico no começo da minha caminhada. Depois eu vim aprender que a fé, além dela ser uma atitude prática, a fé tem tudo a ver com perseverança. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, que é o nosso pai da fé, né? Nós percebemos que Abraão ele perseverou nas promessas de Deus até o fim e esperou muito tempo para que essas promessas fossem cumpridas. Então, relacionando essa fé perseverante de Abraão com a fé prática de Tiago, olhando para o exemplo que Jesus nos dá, nós entendemos que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá mover as montanhas, no sentido de que você pode ter uma perseverança tamanha de conseguir mover os montes, né? Isso aconteceu no Brasil, se eu não me engano, na década de 80, num lugar chamado Serra Pelada, um lugar que tinha muito ouro, e os garimpeiros foram com tanto afinco para garimpar, para tirar o ouro, que essa serra, se você for pesquisar hoje, você vai perceber que não existe mais serra, e sim um grande buraco, porque todo aquele monte foi transportado por conta da perseverança daqueles garimpeiros, né? Então, quando a gente olha para esse aspecto da fé, nós compreendemos que fé tem a ver com essa perseverança, pagar o preço, se manter firme, compreendendo que Deus vai operar grandes coisas através das nossas mãos e através da nossa perseverança, né? Então, mover as montanhas, pode ser que no sobrenatural de Deus essas montanhas se levantem, vão para lá e vão para cá, mas pode ser também que Deus vai lhe dar uma pá e vai dizer: meu filho, a minha fé significa perseverança e eu vou lhe capacitar a poder mover as montanhas através da sua disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor, né? Então nós estamos abrindo aqui esse leque do que essa fé significa. Então, concluindo essa parte, para um cristão, a fé ela não é uma questão de crença. Para a fé, crer não é o bastante. A fé ela nos compromete, ela nos pede um engajamento muito além do nosso discurso, né? Lembra de Simão Pedro na pesca maravilhosa? Ele foi pescar e não pescou nada. Jesus depois entra no barco e diz: olha, leva o barco para onde as águas são mais profundas. E ele então vai para um lugar mais inapropriado ainda para pescar, e Jesus diz: lança as tuas redes. E Pedro não fica só no amém, Pedro não fica só no eu creio, Pedro não fica só, né, eu acho que essa opinião aqui ela faz sentido para mim. Pedro de fato lança as suas redes. Então, sobre as palavras de Jesus, nós precisamos lançar as nossas atitudes, as nossas disposições, né? Porque isso é uma fé verdadeira e genuína. E caminhando para o finalzinho da nossa reflexão,
Me pediram aí 40 minutos, né? Mas eu sei que a programação online, ela não tem essa mesma dinâmica, então é por isso que eu estou tentando até acelerar para esses conceitos ficarem bem claros na minha e na sua cabeça, né? O outro conceito de fé, tendo em vista Tiago capítulo 2, né? Quando a gente vê que a fé ela precisa ser manifesta e viva contra ofensa, preconceito, desigualdade, injustiça, nós percebemos que a fé não é particular. Existe uma galera que tem atribuído essa questão do Espírito Santo, do avivamento, do flow, como uma coisa que a pessoa sente é só ela e Deus, é um mistério, ninguém entende, ninguém compreende, e aí sou eu e Deus, eu e a palavra que Deus me deu. Então está existindo um movimento que ele é muito perigoso nesse sentido da espiritualidade, né? Quando esse movimento ele te coloca num lugar onde a sua vida com Deus é só sua, onde a sua fé é particular, onde as suas experiências com Deus só fazem sentido para você, e as pessoas vão vivendo de sensação em sensação, achando que esse isolamento e essa incompreensão das pessoas é sinal de uma fé genuína. Na verdade, não, porque a nossa fé ela não é particular, nossa fé não é privatizada, não existe eu e Deus nessa equação da fé. A fé ela sempre vai ser manifesta entre eu, Deus e o outro, eu, Deus e o próximo. Então, eu queria te levar a pensar que talvez você pode estar dizendo que tem fé, ou talvez você pode dizer que tem uma fé viva, avivada, talvez você é do fogo, mas isso não vai fazer sentido nenhum se você tiver pendências com as pessoas que estão ao seu redor, se você tiver ofensas que não foram tratadas e dirimidas pelo perdão, pela restauração. Então, quando Tiago ele aponta para uma fé viva, que é a fé com obras, e nos remete às relações, ele está diretamente nos explicando e ensinando que a fé não é particular. Nós temos a oração, quando Jesus nos ensina, que ela tem esse aspecto, né? A oração você vive da porta do quarto para dentro. Então você não deve ficar nas praças mostrando para as pessoas que você ora, como você ora, porque a oração não é teatral, não é performática, a oração é íntima, a oração é particular. Mas enquanto a oração deve ser vivida do quarto para dentro, a fé deve ser vivida então do quarto para fora, né? Então a nossa fé ela é comunitária, a nossa fé ela é social, a nossa fé ela precisa, se ela for viva, ela vai ressignificar e ela vai impactar as nossas relações de forma direta. Então não tem como você estar bem com Deus se você não está bem com o outro, né? Então a própria palavra nos diz isso. Se você diz que ama a Deus, mas não ama a Deus a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem você está vendo, você é um mentiroso, né? Então a fé ela nos coloca nessa encruzilhada de resolva os seus problemas, resolva as suas pendências, porque não há como estar bem com Deus não estando bem com o outro. E aí, por fim, as obras aqui, elas não entram nessa concorrência da fé, elas não complementam a fé. As obras, na verdade, elas são sinais de que a nossa fé está viva, né? A nossa fé está operante. Então, eu queria terminar essa reflexão te perguntando de fato, como é que você está vivendo hoje, diante desse desafio de uma pandemia? Você está acomodado? Você está afligido? Você está parado? Quais são os frutos que uma fé viva deveria manifestar num momento como esse? Eu acredito muito em algumas questões. Eu queria deixar isso aqui como talvez um solo para que você plantasse a sua fé, solos férteis para esse momento de pandemia, né? A primeira coisa que eu queria deixar é que nós não estamos num momento de celebração. Nós não estamos num momento de exultação. Nós estamos num momento difícil mesmo. Nós estamos num momento doloroso, onde as pessoas estão sofrendo. E talvez a fé que ela é viva, ela vai nos empurrar para esse local de compaixão e empatia com as pessoas que estão sofrendo. A fé viva vai nos levar a entender o valor da oração nesse instante. A fé viva vai nos levar a entender
o valor das ligações, das mensagens, da preocupação para com aqueles que estão sofrendo por conta da doença. Então eu acho que, espiritualmente falando, uma fé viva para um tempo de pandemia vai nos levar à presença de Deus para interceder por aqueles que estão sofrendo. Uma fé morta talvez nos levaria para a presença de Deus dizendo: eu quero que isso logo acabe porque eu tenho os meus interesses pessoais. Então reflete, pesa aí o teu coração, pondera o teu coração. Um outro aspecto que eu acho que nós podemos avaliar aqui é o aspecto do sofrimento, né? A fé vai nos levar de encontro ao sofrimento, não só aos sofrimentos emocionais, não somente ao sofrimento daquelas pessoas que nós conhecemos e que estão sofrendo com a questão da doença, mas também ao sofrimento da humanidade. E aí nós entramos num aspecto que é maior do que a nossa comunidade, maior do que a nossa casa, e é um aspecto mais abrangente. E aí, quais são as causas da cidade de Sobral que vocês conhecem e que carecem essa luz de Jesus, que carecem essa fé viva? Então, a exemplo, aqui em Fortaleza, nós entendemos que a fome está assolando as comunidades e nós, enquanto igreja, estamos nos mobilizando para a doação de alimentos, né? Então, tínhamos uma meta de 300 cestas básicas e com fé nós nos comprometemos o nosso caixa, o nosso bolso, comprometemos ao nosso tempo divulgando isso para os amigos, pegando 1 quilo de alimento ali, 1 quilo de alimento aqui. E para a graça de Deus nós conseguimos levantar 856 cestas básicas. Então percebe? Johan, você tinha fé que isso poderia acontecer? Eu tinha fé no sentido de um amém do que Deus poderia fazer, mas eu tenho fé no sentido do eis-me aqui, entendendo que Deus quer me usar como parte da sua solução para uma questão que sofre. Então nós estamos diante de um mundo que está sofrendo abalos do ponto de vista econômico, que está afetando até mesmo a questão da manutenção de um alimento básico. As pessoas estão com fome. E aí eu queria te dizer o seguinte: se você sair dessa pandemia mais abastecido materialmente do que antes da pandemia, talvez esse seja o atestado de óbito da sua fé. Talvez a sua fé morreu aí. Porque um cristão, alguém que tem uma fé em Cristo Jesus, está nesse mundo consciente, ele precisa compreender que agora é hora de repartir mais do que nunca. Nós precisamos entender que agora nós devemos ser generosos mais do que nunca, porque o tempo da crise chegou. Então, às vezes a gente fica... como é que pode a gente ficar juntando dinheiro para comprar bens materiais, ficar com mesquinharia, sabendo que tem pessoas que estão morrendo de fome? Johan, mas eu nem conheço essas pessoas. Pois é, você acha que aquela igreja que Tiago escreve dizendo que estava tendo preconceito e acepção de pessoas, as pessoas todas se conheciam, eram amigas? Não, haviam estranhos ali. E a compreensão bíblica da fé também nos leva a entender que o estranho faz parte da minha família, o estranho é o meu próximo, o estranho é como aquele que for assaltado no meio do caminho, né? Lembra do bom samaritano? Então eu queria te estimular a dizer que se você tem um porquinho, se você tem uma poupança, se você tem um dinheiro escondido e você diz assim: esse dinheiro aqui é para um tempo de crise, eu queria lhe dizer que a crise chegou e você pode usar desse dinheiro em fé para cuidar e amenizar a dor das pessoas que estão vivendo na miséria. Então aqui a nossa fé se manifesta também com obras nesse sentido, né? E por fim, gente, eu acho que a gente poderia terminar com uma frase de Frei Beto, que ele diz que a cabeça pensa a partir de onde os pés estão pisando, né? Eu acho que a melhor forma da gente poder saber como exercer a nossa fé é ir de encontro às demandas das quais Deus está nos chamando, né? E esse é um grande desafio. Então talvez a sua fé esteja obsoleta porque você não tem mais ouvido a voz de Deus. Talvez a sua fé está morta porque faz muito tempo que você não anda na palavra de Deus. E aí você não tem o que pensar, o que discernir, porque os seus pés não estão tocando naquilo que Deus está te pedindo ou está desejando usar a tua vida, usar quem você é, usar os teus dons.
em direção a uma missão que Ele tem para você, né? Então eu queria terminar dizendo que talvez seja tempo de você reconhecer que se a sua fé é inoperante, mentirosa, morta, nós temos um Deus que Ele é Pai das misericórdias, é Deus de toda consolação, as misericórdias se renovam toda manhã e nós podemos decidir retomar o caminho de volta aos braços de Deus e cumprir aquilo que Deus tem para nós. Então, em nome de Jesus, eu queria te convidar a você colocar os seus pés mais uma vez diante da vontade de Deus para a sua vida e você possa entender que viver pela fé é viver nessa ideia de dizer amém, Senhor, mas é também dizer eis-me aqui, Senhor. Vamos orar nesse instante? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Jesus, eu quero orar por cada irmão, irmã, cada amigo que está me assistindo aqui agora, e eu quero te pedir, Senhor, que de fato nós possamos não viver essa fé morta, obsoleta, vazia, mas sim, Senhor, viver uma fé viva, uma fé operante, uma fé eficaz, Senhor. Eu oro por cada irmão que está me assistindo, eu oro para que haja consciência, Senhor, confirmada pelo Teu Espírito Santo sobre qual é a Tua vontade para cada um de nós frente a essa pandemia, diante daquelas pessoas que nós conhecemos e que estão sofrendo por conta da doença, mas também diante das pessoas que nós não conhecemos e que estão na miséria. Nos ajuda, Senhor, a termos uma fé que funcione como sal e luz dessa terra, neste momento tão desafiador. Eu quero orar pela Ibava, quero orar por esses irmãos, quero te pedir a tua boa mão sobre eles e que eles venham a experimentar, Senhor, o que de fato é andar sobre a fé com os olhos fitos em Jesus. Oramos assim. Amém e amém. Deus abençoe você, obrigado se você ficou até aqui, se você curtiu essa mensagem, divulga para os seus amigos, para as pessoas que precisam ouvir essa palavra, e eu espero em Deus que isso se resolva para a gente poder estar junto presencialmente logo logo, tá bom? Um grande abraço aqui de Fortaleza e fiquem na paz.